Alô, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, na Rádio Web Nogueira, a melhor rádio web do Brasil. Meus amigos, minhas amigas, eu quero começar o programa Ponto de Vista de hoje, dia 11 de março de 2022, agradecendo aos inscritos, vocês que atenderam ao meu pedido e se inscreveram no canal. Nós, a cada dia, estamos alcançando aí novos inscritos. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui a todos vocês e quero pedir também aos amigos que assistem o programa Ponto de Vista pelo Facebook que se inscrevam também no canal. Isso é importante, tá bom? O engajamento também é importante. A maioria de vocês entendem desse processo aí no YouTube, no Facebook, melhor do que eu. Tá? Eu já tenho uma idade aí um pouco avançadinha, para mim é um pouco complicado explicar essas coisas que eu acho que também é desnecessário. Vocês sabem que o engajamento, o like, o dislike, o comentário é realmente muito importante para um canal no YouTube. Então eu quero pedir para os meus 5.000 amigos aqui do Facebook que se inscrevam também no YouTube e acompanhem a gente lá pelo Instagram, pelo Twitter e por outros meios e outras redes sociais, tá bom? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que pelo salto de inscritos que o programa teve, a Rádio Web Nogueira teve, eu posso dizer que nós estamos, então, caminhando na direção correta e os pontos de vista são corretos. Mas vamos lá, então, meus amigos e amigas, iniciar o programa Ponto de Vista de hoje. Meus amigos e minhas amigas, como eu sempre digo no início do programa, acompanhem os vídeos anteriores para que vocês saibam que sempre há um caminho a seguir, né? Nós sempre damos um passo de cada vez, apontamos lá adiante o que provavelmente vai acontecer e normalmente acontece, como eu disse no vídeo de ontem, não porque eu tenha algum dom espiritual, algum dom de Deus, ou seja aí um pai de santo, alguém que tem algum dom mediúnico, não. Nada disso, tá bom? Não tenho, não. O que eu faço é estudar bastante, como vocês veem aqui, e acompanhar muitos jornais, ler bastante, estudar bastante. Então, daí nós conseguimos ver certos indícios que nos dão, então, a visão do que pode acontecer no futuro. Não a visão de dom espiritual, mas a visão assim, olha, se eu seguir por aqui, por onde está indicando esse caminho aqui, eu vou chegar em tal destino, porque está escrito lá, né, quando nós pegamos uma pista, uma rodovia, tem lá as placas indicando o caminho, tal, tantos quilômetros, tal cidade a tantos quilômetros. Então, quando nós estudamos bastante esse caso, quando nós temos informações, nós adquirimos, então, a sensibilidade de entender que tal situação vai gerar uma outra situação no futuro. E é assim, dada essa explicação, então, como é que nós conseguimos tantos acertos, vamos, então, ao ponto de vista propriamente dito. O presidente Bolsonaro está bastante pressionado pelos caminhoneiros por conta da alta dos combustíveis. Vocês devem ter visto aí, devem ter acompanhado pelas redes de televisão e pelos jornais o aumento absurdo. Eu comentei no vídeo de ontem que viria um aumento bem grande. Eles estavam segurando o aumento, seguraram por 2 meses, mas depois o aumento viria muito grande. E veio. Ontem, à noite, né, eu gravei o vídeo durante a manhã, à noite nós tomamos conhecimento, então,
do percentual de aumento de cada combustível, né? Do óleo diesel, da gasolina, do gás de cozinha e tal. E infelizmente nós mais uma vez acertamos no que dissemos, que viria realmente esse aumento muito grande. Por que que acontece isso então? Alguns de vocês podem me perguntar, mas Nogueira, da Rádio Web Nogueira, por que é que isso está acontecendo? Não seria por conta da guerra? Não. Não seria porque por conta da guerra o barril de petróleo estava anteontem a 130, agora deu uma 130 dólares. Hoje parece que deu uma pequena baixada, mas segundo o presidente da Rússia, pode chegar até 300 dólares. Então, se com o preço a 120, 130, nós tivemos esses aumentos absurdos ontem à noite, vocês imaginem então se chegar a 300 dólares, né? Mas por quê? É por conta da guerra esse aumento? Não, não. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, na época que o PT dirigia o país, o barril do petróleo chegou a custar 140 dólares e o preço não passava de 2,30, com o barril custando 140. Hoje o barril está entre 120 e 120 e poucos, e em alguns postos de gasolina pelo país aí afora, já está um pouco mais de 10 reais. Então não tem nada a ver com isso. O que é que tem a ver, então, se não é com a guerra? É com a política de preço da Petrobras, que foi mudada do tempo do PT para o tempo agora do Bolsonaro. Entre esses dois governos, houve o governo do senhor Michel Temer, que atrelou o preço do petróleo ao dólar. O Bolsonaro poderia desfazer isso? Poderia, mas os empresários, os que estão ganhando muitos milhões de dólares com isso, não deixaram, não permitiram, e o Bolsonaro não teve força para dizer não, quem manda no país é que sou eu e não vai ser assim não, certo? Eu não vou prejudicar o povo com isso, não. Não, ele não fez isso, não fez. Ele permitiu que a coisa continuasse assim. Então, quanto maior for o preço do combustível, maior são os ganhos do pessoal que recebe os dividendos aí, né, da Petrobras. 90% desse pessoal é de fora. São estrangeiros, americanos, europeus, que recebem um pequeno percentual daqui do Brasil. Então, qual é a vantagem nossa, que trabalhadores levantamos cedo ou vamos trabalhar à noite? Qual é a vantagem que nós temos com isso? Nenhuma. Nenhuma. Principalmente porque não temos um presidente que lute por nós. Nós escolhemos o presidente, né? Nós vamos lá durante a eleição, votamos no determinado presidente, com a expectativa que aquele presidente vá nos defender. Isso não está acontecendo. Não está. O atual presidente, ele defende o pessoal do agronegócio, ele defende esses bilionários que tomam conta hoje da direção econômica da Petrobras, certo? E é por aí que ele vai. Então, isso vai gerar problemas. Prestem atenção no vídeo de hoje, que nesse dia 11/3 vai gerar problemas, principalmente pelos caminhoneiros, que têm uma força muito grande junto ao governo aí, né? O presidente Bolsonaro quase sempre manifesta um certo receio aí, um certo medo, quando os caminhoneiros se reúnem e ameaçam uma greve. Então isso já está acontecendo, nós já temos notícias aí de alguns caminhoneiros já se manifestando e organizando aí algumas paralisações. O Bolsonaro, obviamente, ele já saiu aí
redes sociais, infelizmente, com mentiras. Ele disse lá que o preço iria subir, porque os impostos, tal, aquele ICMS estava pegando. Mentira, pessoal, mentira. Ele está querendo fazer como ele sempre faz. Essa que é a verdade, tá bom? Quem votou nele me desculpe, mas a realidade é essa. Nunca é culpa dele, sempre é culpa do outro. Então, ele pode baixar o preço? Pode. Ele pode remanejar lá toda a diretoria e estrutura da Petrobras? Pode, mas ele não faz. Hoje tem lá um general no comando da Petrobras. E o general também não se mexe. Mas, no nosso ponto de vista aqui, o que vai acontecer? Os preços vão subir cada vez mais. Provavelmente daqui uma semana, uns 10 dias, haverá outro aumento e posteriormente outro aumento, certo? Até a coisa ficar num ponto realmente insustentável. Isso vai acontecer, principalmente aí sim, principalmente se a guerra se prolongar um pouco mais e o senhor presidente lá da Rússia cumprir o que ele disse. Ele disse que o barril do petróleo chegaria a $300. Então, daria naquilo que eu falei no começo do programa. Tá bom? Então, vocês vejam que o presidente aqui do Brasil, o que ele quis dizer já no começo da entrevista dele, né? Ele quis deixar assim a impressão de que a culpa não é dele, a culpa são dos governadores, porque os impostos estão caros, tal, mas não. Tá? O imposto tem sempre o mesmo valor em percentual. O que acontece é que quando a Petrobras aumenta, o imposto é sempre o mesmo valor em termos de percentual, vamos dizer 20%. Ora, 20% de R$2, tá? Seria 40 centavos, não é isso? 20% de R$10 daria R$2. Se não estou aí muito enganado na matemática, né? 1%, 10% de R$10 seria R$1, 20% é R$2, não é verdade? Então, o valor é sempre esse em percentual, um X% ali. Só que quanto maior, vocês concordam que 20% de R$10 é um valor muito maior do que 20% de R$2, né? Por aí vocês já entenderam, então, de uma maneira bem simples de falar, onde é que está o problema. Não é no imposto, é no valor, é no preço, tá bom? O presidente mentiu, certo? Outra mentira que ele pronunciou é que a culpa seria, então, do PT, do Lula e da Dilma, que meteram a Petrobras numa suposta dívida de 900 bilhões, porque prometeram construir 2 refinarias e não construíram. Sabe, isso daí, então, é uma mentira. Por quê? Porque essa dívida não existe. E porque o PT, no tempo do PT, a Petrobras tinha várias refinarias, sim. O petróleo era extraído daqui do solo brasileiro, refinado aqui no solo brasileiro, e o preço era R$2 e um pouquinho. Quando, inclusive, na época em que o barril chegou a atingir $140. Hoje não é assim, porque o atual governo atrelou o preço ao dólar e também porque o atual governo, o atual presidente, fechou várias refinarias ou vendeu outras para fora, para estrangeiros. E isso aí, então, gerou esse problema aí nos combustíveis que vai gerar protestos, greves, aumento de preço na alimentação, aumento em todos os lugares. Podem esperar, tá bom? Então, eu vou anotar aqui o que eu já falei, agradeci aqui, pedi os likes, ele mentiu e tal, e eu avisei
Olha, hoje eu estou com uma outra caneta mais bonita que nem a minha esposa que me deu. Tá bom? Me emprestou, na verdade, né? Não, não, é mais aquela Bic que tinha aqui, que ela achou que essa aqui é mais bacaninha. É, eu avisei também que a fala do presidente lá, quando ele manifestou solidariedade à Rússia, iria dar problemas. Não que eu acho que ele estivesse errado, porque por conta do BRICS e de outras coisas, era mais ou menos esperado que o Brasil ficasse ali do lado da Rússia, não na questão da guerra, tá? A partir do momento em que entraram em guerra, os dois, então, a Rússia e a Ucrânia, perderam a razão, certo? Mas o Brasil sempre teve, desde o tempo do BRICS, que se colocar sempre ali, junto com Rússia, China, a Índia, os países ali da África do Sul, certo? E daria um BO esse problema, essa fala dele, porque ele quis, vamos dizer assim, num português bem fácil, ele quis bancar o esperto, ele quis agradar o presidente russo, ele provavelmente tinha uma informação da Central de Inteligência do Brasil aqui de que não haveria guerra e fez essa declaração crendo nisso. Não vai ter guerra, a gente manifesta aqui e ganhamos ponto aqui com o Putin. Não foi assim. Eu avisei naquele dia que ia dar problema e esse problema vem até hoje acontecendo. Até hoje, cada novo dia é uma repercussão dessa fala aí. Certo? Muito bem. E outra coisa muito grave é que o presidente da Rússia ameaça diminuir ou parar o abastecimento de petróleo e gás nos países da Europa. Ora, é a segunda vez já que ele faz essa ameaça, e o que nos deixa aí praticamente com a certeza de que isso vai acontecer. Se acontecer uma interrupção aí no abastecimento de petróleo e gás, os países da Europa não param em pé um mês. Eles vão ter problemas muito graves, muito sérios mesmo, certo? Então vocês imaginem aí o porquê que o presidente dos Estados Unidos teve que correr atrás dos Emirados Árabes, do Irã, até mesmo aqui da Venezuela, porque vai haver um problema sim. Com toda certeza vai ter problema, com toda certeza vão ter aumentos de preço e o nosso presidente não sabe resolver as coisas. Pode até ser que ele saiba a solução, né? Não vamos dizer que o presidente é tão sem inteligência assim, né? Afinal de contas, ele chegou até a presidência. Pode até ser que ele saiba o que precisa ser feito, mas ele não tem força para fazer, não tem pulso para fazer, ou está amarrado com algumas promessas aí, e então impossibilitado de tomar as atitudes que ele deveria tomar. É essa a realidade do Brasil. E é isso, pessoal. O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui, tá bom? Deixo um abraço para vocês, o meu agradecimento pelos inscritos, o meu agradecimento pelos que ainda vão se inscrever, tá bom? Brevemente nós estaremos lá no topo. Tenho certeza disso, com o apoio de vocês, é óbvio. Tá bom? Fica por aqui então, encerra-se aqui o programa Ponto de Vista de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!